Quando todos se afastaram por causa da minha doença, eu me arrastei entre a multidão apenas para tocar o manto de Jesus. Mas o que aconteceu depois mudou não só o meu corpo, mudou o coração de uma cidade inteira. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguia estendê-los. Cada centímetro que eu avançava pela multidão era uma batalha. As pessoas me empurravam sem perceber, tropeçavam em mim, pisavam nas minhas mãos. Eu não tinha mais forças. 12 anos. 12 anos sangrando. 12 anos de médicos que pegaram até a última moeda que eu tinha e não conseguiram me curar. 12 anos de solidão, porque ninguém podia me tocar. Ninguém queria chegar perto de mim. Impura! Sai daqui! Alguém gritou quando me reconheceu. Era Reuben, o comerciante de tecidos, que antes me cumprimentava com sorrisos. Agora seu rosto estava contorcido de nojo. Ele tentou me afastar com o pé, como se eu fosse um cachorro vadio. Eu baixei a cabeça e continuei me arrastando. Não podia parar. Não agora. Jesus de Nazaré está passando. Abra um caminho. Ouvi alguém gritar. Meu coração bateu mais forte. Ele estava ali, perto, tão perto. Eu tinha ouvido tantas histórias sobre ele. Cegos que voltaram a enxergar, paralíticos que andaram, leprosos purificados. Se ele podia curar toda essa gente, se ele tinha esse poder todo, será que ele poderia me curar também? Mas uma voz dentro de mim sussurrava dúvidas venenosas. Você? Ele vai te curar? Você que está impura? Você que contamina tudo que toca? Os fariseus dizem que sua doença é castigo de Deus. Por que ele te ajudaria? Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto sujo de poeira. Eu mordi o lábio até sentir gosto de sangue. Não. Eu não podia desistir. Não depois de ter chegado tão longe. A multidão ficou ainda mais apertada. Todos queriam ver Jesus, tocar nele, pedir algo. Eu estava tão fraca que quase desmaiei. Minhas mãos arranhavam a terra. Minhas unhas quebravam. Cada respiração era uma lâmina cortando minha garganta. Só. Mais. Pouco. Eu sussurrei para mim mesma. Só preciso tocar nele. Só a borda do manto. Ele nem vai perceber. Ninguém vai saber. E então, eu o vi. Jesus estava andando no meio da multidão, cercado de discípulos e curiosos. Ele era mais simples do que eu imaginava. Sem coroa, sem roupas de rei, sem nada que mostrasse poder. Mas havia algo nele, algo nos olhos dele, algo na forma como ele olhava para as pessoas. Era como se ele realmente as visse. Não apenas seus rostos, mas seus corações, suas dores, suas esperanças. Mestre, mestre, um homem importante surgiu na frente dele, jogando-se aos pés de Jesus. Era Jairo, o chefe da sinagoga. Eu o conhecia, todos conheciam. Ele era respeitado, rico, poderoso, e estava chorando. Minha filhinha está morrendo. Por favor, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus começou a caminhar na direção da casa de Jairo. A multidão o seguiu, e eu percebi, era agora ou nunca. Se eu não fizesse nada naquele momento, ele passaria e eu perderia minha única chance, minha única esperança de vida. Juntei as últimas forças que me restavam e me arrastei mais rápido. As pedras arranhavam meus joelhos. Eu não sentia mais dor, ou sentia tanta que não fazia mais diferença. Um fariseu me viu e gritou: "Afastem essa mulher, ela está impura, vai contaminar o mestre." Mas Jesus continuou andando, e na confusão da multidão, ninguém conseguiu me parar. Eu estava tão perto. Tão perto. Podia ver a barra do manto dele balançando enquanto ele caminhava. Era uma roupa simples, desgastada pelo tempo e pela estrada. Mas para mim, naquele momento, era a coisa mais preciosa do mundo. Era minha salvação. Se eu pelo menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. Eu sussurrei. Mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa. Era uma oração, uma confissão de fé, um grito desesperado de esperança. Eu não merecia. Eu sabia que não merecia. Mas ele era diferente. Ele tinha que ser diferente. Estendi minha mão. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguia controlá-los. Mais perto, mais um pouco. Eu podia sentir o calor da multidão, o cheiro de suor e poeira, o barulho das vozes, mas tudo ficou distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Havia apenas eu, minha mão estendida,
e a barra daquele manto. E então, toquei. Foi só um toque, leve, rápido. Meus dedos apenas roçaram o tecido por um segundo. Mas no instante em que o fiz, algo aconteceu. Algo que não posso explicar com palavras humanas. Foi como se um rio de vida tivesse entrado em mim. Calor, luz, força. Um formigamento percorreu todo o meu corpo, começando na ponta dos meus dedos e se espalhando como fogo. Mas não era um fogo que queima. Era um fogo que cura. Eu senti. Imediatamente, eu senti. O sangramento parou. Assim, de repente, como se alguém tivesse fechado uma torneira que estava aberta há 12 anos. A fraqueza que me consumia desapareceu. Minhas pernas, que há tanto tempo mal me sustentavam, ficaram firmes, fortes. Eu conseguia sentir a vida voltando, preenchendo cada parte do meu corpo que estava morrendo. Respirei fundo, e foi diferente. Não doeu, não pesou. Foi como respirar pela primeira vez. Levei a mão ao peito e senti meu coração batendo forte, saudável, vivo. Estou curada. Pensei, ainda sem acreditar completamente. Estou curada. Tentei me levantar devagar, com medo de que fosse tudo imaginação, que meu corpo fosse desabar de novo. Mas não, eu consegui. Fiquei de pé, sozinha, sem ajuda, sem dor. As lágrimas escorreram sem parar pelo meu rosto, mas agora eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Obrigada, Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu queria sair dali rapidinho, antes que alguém percebesse o que tinha acontecido. Afinal, o que eu tinha feito era proibido. Eu era impura. Não deveria ter tocado em ninguém, muito menos em um homem santo. Se os fariseus descobrissem, eu seria punida. Talvez até apedrejada. Eu precisava ir embora, voltar para casa, me esconder. Então, aos poucos, eu poderia voltar à vida normal. Ninguém precisava saber. Mas então, Jesus parou. Ele parou de andar, bem no meio da multidão agitada. Todos tropeçaram uns nos outros, confusos. Jairo, que estava na frente, olhou para trás com desespero. Sua filha estava morrendo, e cada segundo contava. Os discípulos se entreolharam sem entender. E Jesus calmamente virou-se e perguntou: Quem tocou em mim? Meu sangue gelou, meu coração disparou. Ele sabia. Ele sabia. Como ele podia saber? Havia tanta gente apertando ele, empurrando, tocando. Como ele podia saber que fui eu? Pedro, um dos discípulos, respondeu o que todos estavam pensando. Mestre, as multidões te apertam e te empurram, e perguntas, quem me tocou? Mas Jesus não tirou os olhos da multidão. Ele olhava ao redor, procurando por mim, e disse com uma voz firme, mas gentil: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Eu quis desaparecer, me fazer invisível. Mas sabia que era impossível. Ele ia me encontrar de qualquer jeito. E então, o que aconteceria comigo? Ele ia me repreender na frente de todos? Ia me chamar de impura, de desobediente, de pecadora? Ia retirar a cura que tinha acabado de me dar? As pessoas começaram a se afastar, criando um espaço vazio ao redor. E eu estava ali, no meio, exposta, tremendo da cabeça aos pés, não de fraqueza física. Essa tinha ido embora, mas de medo, de vergonha, de expectativa. Não havia mais como fugir. Respirei fundo. Juntei toda a coragem que tinha e dei um passo à frente. Minhas pernas, que agora funcionavam perfeitamente, quase falharam de novo. Não por doença, mas por terror do que estava por vir. Eu me ajoelhei diante dele, caí prostrada aos pés de Jesus e comecei a tremer tão forte que mal conseguia falar. Mas eu precisava falar. Precisava contar a verdade. Toda a verdade. Fui eu, Senhor. Minha voz saiu quebrada, num sussurro que se transformou em soluço. Fui eu que te toquei. As palavras saíam tropeçando umas nas outras, misturadas com lágrimas e soluços. Eu não conseguia olhar para ele. Mantinha meu rosto colado no chão empoeirado, meu corpo todo tremendo. Ao meu redor, o silêncio era ensurdecedor. Centenas de pessoas segurando a respiração, esperando para ver o que aconteceria com a mulher impura que ousou tocar o mestre. Eu sinto muito, consegui dizer, engasgando com as palavras. Eu sei que não deveria, que eu sou impura.
Mas eu estava morrendo, Senhor. 12 anos. 12 anos sangrando. 12 anos sofrendo. Gastei tudo o que tinha com médicos e só piorei. Eu perdi tudo. Minha família me abandonou. Meus amigos sumiram. Eu não tinha mais nada. Ninguém. Ouvi murmúrios na multidão. Reconheci algumas vozes. Raquel, minha antiga vizinha, sussurrou alto o suficiente para eu ouvir. Ela sempre foi problemática. Deve ter feito algo terrível para Deus castigá-la assim. Senti a velha vergonha queimar meu rosto, mas continuei falando. Eu tinha que falar. Eu ouvi falar do Senhor. Minha voz ficou mais firme, mesmo através das lágrimas. Ouvi que o Senhor curava os doentes, que tocava os leprosos, que não tinha nojo dos rejeitados. E eu pensei que se o Senhor podia fazer tudo isso, talvez, só talvez, o Senhor pudesse me ajudar também. Eu não queria incomodar. Eu não queria que o Senhor me visse. Por isso só toquei na barra do seu manto. Só isso. E eu fui curada. Levantei o rosto um pouco, apenas o suficiente para ver os pés dele. Pés descalços, cobertos de poeira da estrada. Pés que caminhavam de cidade em cidade levando esperança. E então, para minha surpresa total, ele se abaixou. Jesus se abaixou até ficar no meu nível. Eu vi suas mãos calejadas de carpinteiro, mas gentis, estendendo-se na minha direção. Não para me afastar, para me ajudar a levantar. Levanta-te, ele disse suavemente. Sua voz não tinha raiva, não tinha rejeição. Era quente, acolhedora, cheia de algo que eu não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido o nome. Amor. Amor verdadeiro, incondicional. Peguei sua mão e dessa vez não foi escondido. Não foi um toque furtivo. Foi ele me oferecendo sua mão. Ele, o homem santo, tocando em mim, a mulher impura. Ele me ajudou a ficar de pé. E quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, eu vi. Vi que ele não estava bravo. Não estava decepcionado. Ele estava sorrindo. Filha, ele disse. E essa palavra sozinha quebrou algo dentro de mim. 12 anos. 12 anos sem ninguém me chamar de filha. Sem ninguém me tratar como parte de uma família. Sem ninguém me fazer sentir que eu pertencia a algum lugar. E aqui estava ele, o mestre, o profeta, o filho de Deus, me chamando de filha. Comecei a chorar de novo, mas agora era diferente. Não era choro de dor ou vergonha. Era alívio. Era alegria. Era liberdade. Jesus continuou, sua voz clara o suficiente para todos ouvirem. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. A multidão explodiu em murmúrios. Alguns estavam chocados, outros confusos. Ouvi um fariseu resmungar. Como ele pode chamá-la de filha? Ela é impura. Ela contaminou a lei. Mas havia outros que sussurravam com admiração. Que misericórdia! Ele realmente é diferente. Será que ele é o Messias? Mas eu mal ouvia os comentários. Estava focada apenas nas palavras dele. Vai em paz e fica livre do teu mal. Paz. Quando foi a última vez que eu conheci paz? E livre. Livre não apenas da doença, mas de tudo que ela representava. Livre da vergonha. Livre da rejeição. Livre da morte lenta que me consumia. Obrigada. Foi tudo o que consegui sussurrar. Obrigada, Senhor. Ele apertou minha mão uma última vez. Deu-me um sorriso cheio de bondade, e então se virou para continuar seu caminho até a casa de Jairo. Mas antes de ir, olhou para a multidão e disse alto, esta mulher não me contaminou. Foi a fé dela que trouxe cura. Aprendam com ela. Fiquei ali parada, no meio da multidão que começava a se dispersar seguindo Jesus. Minhas pernas ainda estavam firmes. Meu corpo ainda estava forte. Não tinha sido imaginação, era real. Eu estava curada, completamente curada. Mas enquanto as pessoas passavam por mim, percebi algo. Os olhares tinham mudado. Alguns me encaravam com curiosidade, outros com desconfiança. Ouvi uma mulher sussurrar para a amiga. Você acredita nela? Pode ser truque. Um homem cuspiu no chão perto dos meus pés e murmurou. Sempre foi dramática. Provavelmente nunca esteve realmente doente. Simeão, que tinha sido amigo do meu falecido marido, parou na minha frente. Eu esperei um cumprimento,
Talvez até um pedido de desculpas por ter me evitado todos esses anos. Mas ele apenas me olhou de cima a baixo com desprezo e disse: Se você realmente foi curada, por que levou tanto tempo? Por que não procurou esse Jesus antes? Deve ser porque você sabia que seu sofrimento era merecido. Suas palavras doeram mais do que eu esperava. Abri a boca para responder, mas ele já tinha ido embora. Olhei ao redor e vi vários rostos conhecidos. Pessoas que tinham sido minhas amigas. Vizinhos que me conheciam desde criança. Nenhum deles se aproximou. Nenhum deles me parabenizou. Alguns nem me olhavam nos olhos. Percebi então que a cura física tinha sido só o começo. Curar meu corpo foi um milagre, sim. Mas curar minha vida? Curar minha reputação? Curar os relacionamentos destruídos por 12 anos de isolamento? Isso ia ser outra batalha completamente diferente. Comecei a caminhar para casa. E que sensação estranha era essa? Caminhar, não me arrastar, não tropeçar, mas caminhar, andar com minhas próprias pernas, firmes e fortes. Cada passo era uma alegria, um pequeno milagre. Eu queria correr, queria dançar, queria gritar para o mundo inteiro: estou curada, estou viva. Mas havia uma sombra sobre minha alegria. Uma preocupação que crescia a cada passo que eu dava na direção da minha pequena casa nos arredores da cidade. O que minha família ia dizer? Como eles iam reagir? Será que iam acreditar em mim? Será que iam me aceitar de volta depois de todos esses anos? Minha irmã mais velha, Débora, tinha cuidado de mim durante os primeiros anos da doença. Mas mesmo ela, eventualmente, se cansou. Não aguento mais. Ela tinha dito, com lágrimas nos olhos, mas determinação na voz. Você está me consumindo. Meus filhos precisam de mim. Meu marido está perdendo a paciência. Eu sinto muito, mas você precisa viver sozinha a partir de agora. Aquilo tinha sido há 5 anos. 5 anos vivendo sozinha numa cabana pequena que mal me protegia da chuva. 5 anos sem visitas, sem abraços, sem ninguém para conversar. Débora mandava comida de vez em quando, deixando na porta sem entrar. Era tudo o que ela podia fazer. Ou tudo o que ela estava disposta a fazer. Meu cunhado, Eleazar, era pior. Ele era fariseu, estudioso da lei. E para ele, minha doença era sinal claro de pecado. Deus a está punindo por algo. Ele tinha declarado certa vez. Talvez no seu casamento, talvez na sua juventude. Mas essa hemorragia é julgamento divino. Você precisa aceitar isso. Eu nunca esqueci aquelas palavras. Elas me machucaram mais do que a doença em si. Quando cheguei perto da minha casa, vi Débora no quintal da casa dela, que ficava próxima. Ela estava estendendo roupas no varal, concentrada no trabalho. Respirei fundo e a chamei. Débora. Ela quase derrubou a cesta de roupas. Virou-se rapidamente, os olhos arregalados. Você está andando. Estou, respondi, e não consegui segurar o sorriso. Estou andando, Débora. Estou curada. Ela largou tudo e correu na minha direção. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Ela ia me abraçar, ia me parabenizar, ia compartilhar minha alegria. Mas ela parou a alguns passos de distância, como se ainda houvesse uma parede invisível entre nós. Como? Foi tudo o que ela conseguiu perguntar. Jesus, respondi simplesmente. Jesus de Nazaré. Eu toquei nele e fui curada. Imediatamente. Completamente. Débora, eu estou bem. Depois de 12 anos, eu finalmente estou bem. Ela me olhou de cima a baixo, analisando, procurando por sinais da doença, procurando por fraqueza, mas não encontrou nada. Eu estava radiante, saudável, viva. Jesus de Nazaré. Ela repetiu lentamente. O profeta? Sim, ele estava a caminho da casa de Jairo e eu. Eu só toquei na barra do manto dele. E ele me curou, Débora. Ele me curou. Esperava alegria. Esperava lágrimas de felicidade. Esperava que ela finalmente me abraçasse. Mas o que vi no rosto dela foi confusão e algo mais. Algo que me deixou com um frio na barriga. Era medo. Eleazar não vai gostar disso. Ela disse baixinho. Por que não? Perguntei, sentindo a alegria começar a murchar. Você sabe como ele é. Ele vai dizer que isso vai contra a lei. Que você deveria ter passado pelo processo correto, apresentado-se aos sacerdotes, oferecido sacrifício. Ele vai dizer que essa cura não é legítima. Mas, Débora, eu estou curada. Não importa como aconteceu.
O importante é que aconteceu. Deus teve misericórdia de mim. Ela balançou a cabeça, mordendo o lábio. Eu preciso falar com Eleazar primeiro, antes de qualquer coisa. E com isso, ela voltou para dentro de casa, me deixando ali parada, sozinha outra vez. Entrei na minha pequena cabana. Estava do jeito que eu tinha deixado pela manhã quando saí arrastando-me atrás de Esperança. O colchão fino no chão, a lamparina de óleo, a jarra de água. Era tudo que eu tinha. Mas hoje, pela primeira vez em anos, olhei ao redor e vi possibilidade. Possibilidade de mudança. Possibilidade de vida nova. Sentei no chão e comecei a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de gratidão, de alívio, de alegria misturada com medo do futuro. Jesus tinha me dado uma segunda chance. Ele tinha me chamado de filha. Tinha me curado quando ninguém mais acreditava que era possível. Obrigada, Senhor. Orei em voz alta, minhas mãos levantadas. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me ver quando ninguém mais me via. Obrigada por me chamar de filha. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei que o Senhor está comigo. E isso é suficiente. Naquela noite, dormi sem dor pela primeira vez em 12 anos. E sonhei com Jesus, me chamando de filha outra vez. Acordei com o sol entrando pela fresta da minha cabana. Por um momento fiquei confusa. Onde estava a dor? Onde estava a fraqueza que sempre me acompanhava ao acordar? E então me lembrei, eu estava curada, completamente curada. Levantei-me de um salto, algo que não conseguia fazer há anos, e corri para fora. O ar fresco da manhã encheu meus pulmões. Eu ri alto sem me importar com quem pudesse ouvir. Girei de braços abertos, sentindo o sol no meu rosto, o vento no meu cabelo. Estou viva! Gritei para o céu. Obrigada, Senhor! Estou viva! Mas a realidade logo voltou quando ouvi vozes vindas da casa de Débora. Vozes tensas, discutindo. Reconheci imediatamente a voz grave de Eleazar, meu cunhado. Ele estava bravo. Isso é um absurdo, Débora. Você não pode simplesmente aceitar essa história. Mas eu a vi, Eleazar. Ela estava caminhando, forte, saudável. Não parecia nada com a mulher que conhecemos. Exatamente. E isso não te parece suspeito? 12 anos doente e de repente curada assim, do nada? Ela deve ter mentido sobre a doença o tempo todo. Meu estômago apertou. Eu conhecia Eleazar. Sabia como ele pensava. Para ele, tudo tinha que seguir as regras, as leis, as tradições. E o que eu tinha feito, tocar em Jesus enquanto estava cerimonialmente impura, ia contra tudo que ele acreditava. Decidi que precisava enfrentá-lo. Não podia me esconder para sempre. Arrumei minha roupa da melhor forma possível. Respirei fundo e bati na porta da casa de Débora. O silêncio foi imediato. Depois de alguns segundos, a porta se abriu lentamente. Débora apareceu, o rosto preocupado. Você não deveria estar aqui agora, ela sussurrou. Eu preciso falar com Eleazar. Respondi com firmeza. Preciso explicar o que aconteceu. Antes que Débora pudesse responder, Eleazar apareceu atrás dela, afastando-a do caminho. Ele me olhou de cima a baixo, os olhos críticos analisando cada detalhe. Era um homem alto, de barba longa e escura, sempre usando suas vestes de fariseu como um escudo de superioridade. Então é verdade, ele disse friamente. Você está diferente. Estou curada, Eleazar. Jesus de Nazaré me curou. Ele soltou um riso amargo. Jesus de Nazaré, esse carpinteiro que se diz profeta? Esse homem que quebra o sábado, que come com pecadores e publicanos, que desafia nossos anciãos? Esse homem que cura os doentes, respondi, sentindo coragem crescer dentro de mim, que dá esperança aos desesperados, que me chamou de filha quando ninguém mais me queria. O rosto de Eleazar ficou vermelho. Você não tem vergonha? Você tocou nele enquanto estava impura. Você violou a lei de Moisés. Você deveria ter se apresentado aos sacerdotes primeiro, oferecido o sacrifício, seguido o procedimento correto. E se eu tivesse esperado por tudo isso, eu teria morrido. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. 12 anos, Eleazar. 12 anos seguindo todas as regras, consultando todos os médicos, fazendo tudo do jeito certo. E só piorei. Mas Jesus, ele me curou em um segundo. Um único toque e toda a minha dor desapareceu. Blasfêmia, ele cuspiu a palavra. Você está seguindo um falso profeta. E pior,
Está trazendo vergonha para esta família ao admitir publicamente que violou a lei. Eu não violei a lei. Eu busquei cura, busquei vida. Você contaminou um homem santo com sua impureza, ou pelo menos um homem que alega ser santo. Se ele realmente fosse de Deus, teria te rejeitado, teria te mandado embora. Mas ele permitiu que você o tocasse, o que prova que ele não se importa com a lei. Débora tentou intervir. Eleazar, talvez devêssemos... Silêncio! Ele a cortou. Então voltou seus olhos para mim. Eu vou ao conselho dos anciãos. Vou contar o que você fez. E então veremos o que eles dizem sobre sua suposta cura. Senti meu sangue gelar. O conselho de anciãos tinha poder para me excomungar completamente. Podiam me expulsar da sinagoga, tornar-me uma pária oficial. Ninguém poderia falar comigo, comerciar comigo ou me ajudar de forma alguma. Por favor, Eleazar, tentei apelar. Por que você não pode simplesmente se alegrar por mim? Eu estava morrendo e agora estou viva. Isso não significa nada para você? Ele me olhou com algo que parecia pena misturada com desprezo. O que significa para mim é que você escolheu seguir um homem que desrespeita nossas tradições. E eu não vou permitir que isso contamine minha família. Ele se virou para Débora. Você não deve ter mais contato com ela. Isso é uma ordem. Débora abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela não me defendeu. Não disse nada. Simplesmente obedeceu quando Eleazar fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parada, sentindo um tipo diferente de dor. Não era física. Essa tinha ido embora. Era emocional. Era a dor de ser rejeitada pela própria família, mesmo depois de um milagre. Voltei para minha cabana com o coração pesado. Sentei-me no chão e deixei as lágrimas caírem. Senhor? Orei em voz alta. O Senhor me curou, mas por que ainda dói tanto? Por que as pessoas não conseguem ver o milagre? Por que elas escolhem a lei morta em vez da vida? Não houve resposta audível, mas senti uma paz estranha invadir meu coração. Uma certeza de que Jesus sabia exatamente o que eu estava passando. Afinal, ele também era rejeitado pelos fariseus. Ele também era criticado por curar pessoas. Ele também era acusado de quebrar a lei, quando na verdade estava cumprindo seu verdadeiro propósito: mostrar o amor de Deus. Nos dias seguintes, a notícia da minha cura se espalhou pelo vilarejo como fogo, mas as reações eram divididas. Alguns vinham até minha porta, curiosos, querendo ver com os próprios olhos. Outros me evitavam mais do que antes, como se eu estivesse contaminada não pela doença, mas por algo pior: associação com Jesus. Sara, uma mulher que tinha sido minha melhor amiga na juventude, me encontrou no poço quando fui buscar água. Fazia anos que não falávamos. Ela me olhou surpresa. Você está realmente bem? Estou, respondi com um sorriso. Sara, Jesus me curou. Depois de tanto tempo sofrendo ele, não fale esse nome. Ela me cortou, olhando ao redor nervosamente. Você sabe que os fariseus estão de olho em qualquer um que siga esse homem. Meu marido disse que é perigoso até ser visto conversando com você agora. Perigoso? Sara, eu fui curada. Como isso pode ser perigoso? Ela balançou a cabeça, enchendo sua jarra rapidamente. Você sempre foi teimosa. Sempre teve que fazer as coisas do seu jeito. E olha onde isso te levou. Ela me lançou um último olhar. Havia tristeza ali, mas também medo, e foi embora apressada. Cada encontro era assim. Algumas pessoas zombavam. Ah, então agora você está curada? Que conveniente. Quanto você pagou para esse Jesus fingir? Outras simplesmente me ignoravam, viravam o rosto quando eu passava. E havia aquelas que sussurravam pelas minhas costas. Ela sempre foi estranha. Deve ter feito algum pacto. Não confio nessa cura. Mas o pior de tudo foi quando encontrei Raquel, a vizinha que tinha sido particularmente cruel durante minha doença. Ela estava no mercado com outras mulheres quando me viu. Alto o suficiente para todos ouvirem, ela anunciou. Olhem só quem apareceu, a grande milagrosa, 12 anos reclamando de doença e agora aparece aqui toda saudável. Aposto que foi tudo fingimento para conseguir atenção. As outras mulheres riram. Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Mas então me lembrei das palavras de Jesus. Vai em paz. Paz! Ele não tinha dito, vai e se vingue, ou vai e prove para todos. Ele disse, vai em paz. Respirei fundo,
Olhei diretamente para Raquel e disse calmamente: Jesus me curou, Raquel. E se você algum dia precisar de cura, física ou espiritual, oro para que você tenha a coragem que eu tive de buscá-la. E me afastei, deixando-a sem resposta. Aquela noite, sentada sozinha na minha cabana, percebi algo importante. A cura física tinha sido instantânea, mas a cura da minha vida, da minha reputação, dos meus relacionamentos, essa ia levar tempo. E talvez nunca fosse completa. Talvez algumas pessoas nunca acreditassem. Talvez algumas nunca me aceitassem de volta. Mas Jesus me aceitou. Ele me chamou de filha. Ele me deu vida nova. E se ele era suficiente quando eu estava doente e sozinha, ele também era suficiente agora que eu estava curada e, ainda sozinha. Senhor, orei naquela noite. Eu não sei o que fazer agora. Eu não sei como viver essa vida nova que o Senhor me deu, mas eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor tem um propósito para mim. Mostre-me o caminho. Use-me da forma que o Senhor quiser. E Ele iria. Eu ainda não sabia como, mas Ele iria. Passaram-se 3 semanas desde minha cura. 3 semanas de solidão, rejeição e sussurros. Mas também 3 semanas de força crescente. Não apenas no corpo, mas no espírito. Eu acordava cada manhã agradecendo a Deus pela vida, pelo ar nos meus pulmões, pela capacidade de andar, de trabalhar, de simplesmente existir sem dor. Foi numa dessas manhãs que tudo começou a mudar. Eu estava tirando água do poço quando ouvi uma voz fraca atrás de mim. Por favor, você pode me ajudar? Virei-me e vi uma mulher que não conhecia. Ela era jovem, talvez uns 25 anos, mas parecia exausta. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e ela se apoiava na parede como se fosse cair a qualquer momento. Mas foi quando olhei em seus olhos que entendi. Eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo olhar que eu tinha visto no meu reflexo por 12 anos. Era o olhar do desespero. "O que você precisa?" Perguntei gentilmente, largando minha jarra e me aproximando. Ela olhou ao redor nervosamente, como se tivesse medo de ser vista. Você é a mulher que foi curada por Jesus de Nazaré?" Meu coração acelerou. "Sim, sou eu." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Eu ouvi a história. Ouvi que você sofreu por anos e que ele te curou. Eu também estou doente. Há 3 anos. Não é a mesma doença que você tinha, mas os médicos não conseguem me ajudar. Estou ficando cada vez mais fraca. E tenho 2 filhos pequenos que dependem de mim." Ela começou a soluçar e instintivamente a abracei. Senti ela tremer nos meus braços. "Eu estou com tanto medo." Ela chorou. "Medo de morrer. Medo de deixar meus filhos. Meu marido já está começando a me olhar de forma diferente, como se eu fosse um fardo. Eu não sei mais o que fazer." Segurei o rosto dela com as 2 mãos, olhando diretamente em seus olhos. "Qual é o seu nome?" "Marta. Marta, escute-me. Jesus não me curou porque eu era especial ou porque eu merecia. Ele me curou porque Ele é misericordioso, porque Ele se importa com nosso sofrimento, porque Ele veio para trazer vida, não morte. Mas eu não sei onde Ele está." Ela disse desesperada. "Eu ouvi que Ele viaja de cidade em cidade. Como vou encontrá-lo? Eu mal tenho forças para sair de casa." Pensei por um momento. "Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que traga cura para você, aqui e agora." Jesus me disse: "Tua fé te salvou. Não foi eu tocar nele que me curou, Marta. Foi minha fé. E se você tem fé, Deus pode te curar onde você estiver." A dúvida e a esperança lutavam no rosto dela. Você acha mesmo?" "Eu sei", respondi com convicção. E ali mesmo, ao lado do poço, sob o sol da manhã, coloquei minhas mãos sobre os ombros de Marta e orei. Orei como nunca tinha orado antes. Orei com a autoridade de alguém que tinha experimentado o poder de Deus pessoalmente. "Senhor Jesus, tu que me curaste quando eu não tinha mais esperança, eu te peço pela vida de Marta. Ela é mãe, ela é esposa, ela tem valor infinito aos teus olhos. Toca nela agora, Senhor. Do mesmo jeito que tu me tocaste, que teu poder flua através dela. Que ela seja completamente restaurada, em nome de Jesus." Quando terminei a oração e abri os olhos, Marta estava me olhando com admiração. "Eu senti algo", ela sussurrou. "Enquanto você orava, eu senti um calor, uma paz. A dor no meu peito está menor." "Deus te ouviu."
Eu disse com um sorriso. Continue orando. Continue buscando. Vá atrás de Jesus se puder. Mas mesmo se não puder, saiba que ele já sabe do seu sofrimento. E ele se importa. Ela me abraçou forte, chorando. Obrigada. Obrigada por não me rejeitar. Obrigada por me ouvir. Depois que Marta foi embora, fiquei ali parada, maravilhada. Pela primeira vez desde minha cura, senti que tinha um propósito. Não era apenas sobre mim sendo curada. Era sobre usar essa cura para trazer esperança a outros. E Marta não foi a última. 2 dias depois, uma mulher mais velha apareceu na minha porta. Ela era viúva, morava sozinha do outro lado da cidade. Eu ouvi que você ora pelos doentes. Ela disse timidamente. Minha artrite está tão forte que mal consigo usar as mãos. Os remédios não funcionam mais. Você poderia orar por mim? Orei por ela. E nos dias seguintes, ela voltou para me contar que a dor tinha diminuído significativamente. Ela conseguia fazer suas tarefas diárias novamente. A notícia se espalhou. Mulheres começaram a vir até mim, uma de cada vez, geralmente escondidas, com medo do que os outros diriam. Eram as rejeitadas, as doentes, as desesperadas, aquelas que a sociedade tinha descartado, assim como tinha me descartado, e eu as recebia, todas elas. Ouvia suas histórias, chorava com elas, orava por elas. Nem todas eram curadas instantaneamente como eu fui. Mas todas saíam com esperança renovada. Todas saíam sabendo que não estavam sozinhas, que Deus as via, que Deus as amava. Foi assim que nosso pequeno grupo começou. No início, éramos apenas 3 ou 4 mulheres nos encontrando em segredo na minha cabana. Orávamos juntas, compartilhávamos nossas lutas, nos encorajávamos umas às outras. Líamos as escrituras que eu tinha memorizado durante meus anos de solidão, buscando entender mais sobre esse Deus de misericórdia que Jesus representava. Por que fazemos isso escondidas? Perguntou Ana, uma jovem com problemas de visão, certo dia. Se Jesus curou publicamente, por que temos que nos esconder? Era uma boa pergunta, e eu não tinha uma resposta fácil. Porque as pessoas têm medo, respondi finalmente. Elas têm medo do que não entendem. Têm medo de mudança. Têm medo de perder o controle. Os fariseus têm medo, corrigiu Marta, que tinha se tornado uma presença regular em nossas reuniões. Sua saúde tinha melhorado dramaticamente nas últimas semanas. Eles têm medo de perder sua autoridade. Se Jesus pode curar sem rituais, sem sacrifícios, sem intermediários. Então, para que precisamos deles? Ela estava certa. E esse medo logo se transformaria em perseguição. Foi Débora quem me avisou. Ela apareceu na minha porta uma noite, olhando por cima do ombro nervosamente. Eu não deveria estar aqui. Eleazar me proibiu de falar com você. Mas eu precisava te avisar. Avisar sobre o quê? O Conselho de Anciãos. Eles estão planejando convocar você. Querem interrogar você sobre suas atividades, sobre as mulheres que te visitam. Eleazar está dizendo que você está espalhando heresias, que está formando um culto ao redor desse Jesus. Senti um frio na espinha. Um culto? Débora, eu só estou ajudando pessoas. Estou orando com elas, encorajando-as na fé. Eu sei, ela disse. E pela primeira vez em semanas, vi lágrimas genuínas em seus olhos. Eu sei que você está fazendo o bem, mas eles não veem assim. Eles veem uma mulher que foi curada de forma não tradicional, que agora está influenciando outras mulheres a buscar esse mesmo Jesus. Isso ameaça a ordem deles, a autoridade deles. O que eles vão fazer comigo? Ela balançou a cabeça. Não sei. Mas Eleazar falou em excomunhão, em te expulsar completamente da sinagoga, em fazer um exemplo de você para que outras pessoas não sigam o mesmo caminho. Depois que Débora foi embora, sentei-me na escuridão da minha cabana, processando tudo. Eu tinha uma escolha a fazer. Podia parar. Podia dizer às mulheres que não viessem mais. Podia ficar quieta, manter a cabeça baixa, e talvez os anciãos me deixassem em paz. Ou podia continuar. Podia arriscar tudo. Minha segurança, minha reputação, minha posição na comunidade, para continuar fazendo o que Jesus tinha me inspirado a fazer. Trazer esperança aos desesperados. Ajoelhei-me no chão e orei. Senhor, eu estou com medo,
Mas eu também lembro do medo que senti quando me arrastei pela multidão para tocar no teu manto. E tu me curaste. Tu me chamaste de filha. Tu me deste vida nova. Como posso agora negar essa vida a outras pessoas? Como posso ficar quieta quando há tantas mulheres sofrendo como eu sofri? Naquela noite, tomei minha decisão. Eu não ia parar. Acontecesse o que acontecesse, eu ia continuar testemunhando sobre o poder de Jesus. Ia continuar orando pelos doentes. Ia continuar trazendo esperança, porque Jesus tinha me dado muito mais do que cura física. Ele tinha me dado um propósito, e eu não ia desperdiçá-lo por causa do medo. A convocação veio 3 dias depois. Um mensageiro bateu na minha porta ao amanhecer. O Conselho de Anciãos requer sua presença ao meio-dia de hoje, na sinagoga. Sua voz era fria, formal. Ele nem olhou nos meus olhos. Meu coração bateu forte. Esse era um momento que eu sabia que viria. Passei a manhã em oração, buscando força e sabedoria. As mulheres do nosso grupo apareceram, uma por uma, quando souberam da notícia. Não vá, implorou Ana, segurando minhas mãos. Eles vão te humilhar. Vão te expulsar da comunidade. Se eu não for, vai ser pior, respondi. Vão me buscar à força. E vocês podem ser perseguidas também. Não, eu preciso enfrentar isso. Marta abraçou-me forte. Então, vamos com você. Você não vai sozinha. Lágrimas encheram meus olhos. Não. Vocês têm famílias, filhos. Não posso deixar que sofram por minha causa. Mas orem. Orem para que Deus me dê as palavras certas. Quando cheguei à sinagoga ao meio-dia, havia uma pequena multidão reunida do lado de fora. A notícia tinha se espalhado. Vi rostos conhecidos. Alguns curiosos, outros com desprezo evidente. Eleazar estava na entrada, os braços cruzados, o rosto uma máscara de satisfação fria. Finalmente você veio, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Pensei que talvez tivesse fugido como a covarde que é. Respirei fundo. Eu não sou covarde, Eleazar. Eu vim porque não tenho nada a me esconder. Ele riu amargurado. Veremos. O interior da sinagoga estava arranjado como um tribunal. Os anciãos estavam sentados em semicírculo. 7 homens velhos, todos com expressões severas. Reconheci cada um deles. Eram homens que eu tinha conhecido a vida toda. Homens que tinham vindo ao meu casamento, que tinham oferecido condolências quando meu marido morreu, mas agora me olhavam como se eu fosse uma estranha. Uma ameaça. Aproxime-se, ordenou o ancião-chefe, Simão. Sua voz ecoou nas paredes de pedra. Caminhei até o centro, minha cabeça erguida apesar do medo que corria em minhas veias. A multidão tinha entrado atrás de mim e estava agora nas laterais, assistindo como espectadores de um espetáculo. Você sabe por que está aqui? Perguntou Simão. Não, senhor. Mas imagino que tenha a ver com minha cura. Sua suposta cura, corrigiu Eleazar rapidamente. Porque até agora, você não seguiu nenhum dos procedimentos corretos. Não se apresentou aos sacerdotes. Não ofereceu os sacrifícios prescritos pela lei de Moisés. Como podemos ter certeza de que você realmente estava doente? Como podemos confiar em sua palavra? Senti raiva crescer dentro de mim, mas mantive minha voz calma. Vocês querem prova de que eu estava doente? Perguntem aos médicos que me trataram. Perguntem às pessoas que me viram definhar por 12 anos. Perguntem à minha própria irmã que cuidou de mim até não aguentar mais. E quanto à sua cura? Perguntou outro ancião. Você afirma que foi curada por esse Jesus de Nazaré, um homem que desafia nossas tradições, que questiona nossa autoridade, que come com pecadores e publicanos. Ele não apenas come com pecadores, respondi, sentindo coragem crescer em minha voz. Ele os cura, ele os restaura, ele os trata com dignidade quando o resto do mundo os descarta, assim como fez comigo. Você violou a lei, declarou Eleazar, dando um passo à frente. Tocou nele enquanto estava cerimonialmente impura. Contaminou um homem. Eu não contaminei ninguém. Minha voz ecoou mais forte do que eu pretendia. Eu fui curada. E Jesus não se sentiu contaminado. Ele me chamou de filha. Ele me disse para ir em paz. Se eu tivesse quebrado a lei de Deus, ele teria me repreendido. Mas ele não fez isso. Porque ele entende algo que vocês parecem ter esquecido, que Deus valoriza a misericórdia acima do sacrifício. Houve murmúrios na multidão, alguns de concordância, outros de choque pela minha ousadia. Silêncio,
Simão bateu seu cajado no chão. Você não está aqui apenas por sua cura questionável. Fomos informados de que você está reunindo mulheres, ensinando-as, orando por elas, espalhando as doutrinas desse Jesus. Eu estou compartilhando minha história, respondi. Estou dando esperança a mulheres que sofrem como eu sofri. Isso é crime? É quando você faz isso sem autorização, rebateu Eleazar. É quando você coloca ideias na cabeça das mulheres que vão contra a ordem estabelecida. Mulheres não devem ensinar, não devem liderar. Seu papel é obedecer. Obedecer a quê? Perguntei, sentindo algo quebrar dentro de mim. A homens que me abandonaram quando eu mais precisava? A leis que me fizeram sentir que minha doença era castigo de Deus? A um sistema que valoriza regras mais do que pessoas? O silêncio que se seguiu era denso. Eu tinha ido longe demais. Eu sabia, mas não podia parar agora. Vocês querem saber a verdade? Jesus me deu algo que vocês nunca me deram. Ele me deu dignidade. Ele me viu como pessoa, não como problema. E sim, eu vou continuar compartilhando essa mensagem, porque há mulheres lá fora que precisam saber que Deus não as abandonou, que elas têm valor, que elas são amadas. Simão levantou-se, seu rosto vermelho de raiva. Você está desafiando a autoridade deste conselho. Está promovendo rebelião. Portanto, não temos escolha senão... Esperem! Todos viraram para a porta. Um homem tinha entrado apressadamente. Eu o reconheci. Era Benjamim, um dos comerciantes mais ricos da cidade. Um homem influente. Um homem que sempre tinha me desprezado. Benjamim, disse Simão com irritação. Isso é um procedimento fechado. Você não pode... Eu preciso falar. Benjamim interrompeu. Sua voz urgente. Sobre essa mulher. Meu coração afundou. Ele vinha para testemunhar contra mim. Para selar minha condenação. Mas o que ele disse a seguir mudou tudo. Há uma semana, minha filha Raquel adoeceu gravemente. Febre alta, delírio. Os médicos não conseguiam descobrir o que era. Diziam que ela tinha apenas dias de vida. Sua voz quebrou. Eu estava desesperado. Não sabia o que fazer. E então, minha filha mais nova me contou sobre essa mulher. Sobre como ela tinha sido curada. Sobre como ela orava pelos doentes. Ele olhou diretamente para mim. Eu a desprezei. Por anos, eu a tratei como se ela fosse menos que humana. Quando ela estava doente, eu cuspi no chão quando passava por ela. Eu disse coisas cruéis, coisas terríveis. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mas minha filha estava morrendo, e eu não tinha mais nada a perder. Então engoli meu orgulho e procurei essa mulher. Ajoelhei-me diante dela. Eu, Benjamim, e implorei que orasse por Raquel. Ele se virou para os anciãos. E ela veio. Mesmo depois de tudo que eu fiz a ela veio à minha casa. Ela orou por minha filha. E na manhã seguinte, a febre tinha quebrado. Raquel estava se alimentando, sorrindo. Os médicos chamaram de milagre. Benjamim voltou seu olhar para mim, e pela primeira vez vi humildade em seus olhos. Essa mulher tem mais compaixão no dedo mínimo do que eu tenho no corpo todo. E vocês querem condená-la? Por ajudar pessoas? Por mostrar misericórdia? O silêncio na sinagoga era absoluto. Todos estavam processando o que tinham acabado de ouvir. Isso não muda o fato de que ela violou. Começou Eleazar, mas Benjamim o cortou. Ela salvou minha filha. Ela me mostrou o amor de Deus quando eu não merecia. E se vocês a expulsarem desta comunidade, então eu também saio, porque um lugar que rejeita misericórdia não é um lugar onde eu quero estar. Ele saiu da sinagoga, deixando todos em choque. E então, para minha surpresa, outras pessoas começaram a se levantar. Ela orou por minha mãe, disse uma jovem. Minha mãe está melhor agora. Ela me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma, disse outra mulher. Um por um, pessoas começaram a testemunhar. Não eram muitos, talvez 10 ou 12, mas suas vozes ecoavam nas paredes, desafiando o silêncio da condenação. Simão olhou ao redor, claramente não esperando essa reação. Eleazar parecia furioso, mas impotente. Os outros anciãos cochichavam entre si, indecisos. Finalmente, Simão levantou sua mão para silenciar a todos. Claramente, esta situação é mais complexa do que pensávamos. Precisamos de tempo para deliberar. Ele me olhou severamente. Você está dispensada por enquanto, mas não pense que isso acabou. Saí da sinagoga cercada pelas pessoas que tinham testemunhado a meu favor.
Elas me abraçaram, choraram comigo, me agradeceram, e pela primeira vez desde minha cura, senti que não estava sozinha, que havia pessoas que entendiam, que havia esperança, não apenas para mim, mas para todos nós. 5 anos se passaram desde aquele dia na sinagoga. 5 anos que transformaram não apenas minha vida, mas a vida de toda a nossa cidade. Hoje, sentada sob a sombra da grande figueira no centro do que agora chamamos de Casa da Esperança, olho ao redor e mal consigo acreditar em tudo que Deus fez. O que começou como encontros secretos na minha humilde cabana se transformou em algo muito maior do que eu poderia ter imaginado. A Casa da Esperança ocupa agora uma construção ampla que Benjamin doou depois que sua filha Raquel foi curada. Use isso para o reino de Deus. Ele disse quando entregou as chaves nas minhas mãos trêmulas. Use isso para continuar fazendo o que você faz. Trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero. E foi exatamente o que fizemos. Todos os dias, mulheres de toda a região vêm até aqui. Algumas estão doentes, outras estão quebrantadas. Muitas foram rejeitadas por suas famílias e comunidades. Elas chegam com os ombros curvados pelo peso da vergonha e da dor. Mas quando vão embora, há luz em seus olhos, há esperança em seus corações. Marta está aqui comigo agora, ajudando a organizar as provisões que recebemos para distribuir às famílias necessitadas. Ela, que chegou até mim 3 semanas após minha cura, quase morrendo, hoje está forte e saudável. Seus filhos cresceram e frequentemente a ajudam aqui, carregando cestas de comida e abraçando as crianças que vêm com suas mães. Você se lembra do dia em que nos conhecemos? Ela me pergunta com um sorriso, ajeitando um cesto de pães. Eu estava tão desesperada, tão assustada, e você me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma. Jesus te deu esperança. Corrijo gentilmente. Eu apenas compartilhei o que ele fez por mim. E olha quantas vidas foram tocadas por causa disso. Ela responde gesticulando ao redor. É verdade. A Casa da Esperança se tornou mais do que um lugar de oração e cura. Tornou-se um refúgio. Ensinamos as mulheres a ler, algo que muitas nunca tiveram oportunidade de aprender. Ensinamos ofícios para que possam sustentar suas famílias. Cuidamos das viúvas e órfãos que a sociedade esqueceu. E sim, oramos. Oramos muito. Nem todas as curas são físicas e instantâneas como a minha foi. Aprendi isso com o tempo. Algumas mulheres carregam suas doenças por meses, até anos, mas encontram cura em outras áreas. Cura emocional, cura espiritual, cura de relacionamentos quebrados. E algumas, devo admitir com coração pesado, partem desta vida sem a cura física que tanto desejavam. Mas mesmo essas partem em paz, sabendo que são amadas por Deus, sabendo que há esperança além desta vida. Ana, que tinha problemas de visão, se aproxima agora. Ela não foi curada completamente. Ainda enxerga com dificuldade, mas encontrou seu propósito aqui. Ela ensina às crianças, e sua paciência e gentileza são admiráveis. Temos 3 novas mulheres chegando hoje, ela me informa. Uma delas veio de uma cidade a 2 dias de distância. Ela ouviu falar sobre nós e caminhou todo esse trajeto esperando encontrar ajuda. Meu coração se enche de gratidão. Prepare um lugar para elas. Certifique-se de que tenham comida quente e um lugar para descansar. A transformação não ficou limitada às mulheres. Com o tempo, homens também começaram a mudar. Benjamin foi o primeiro. Depois de ver o que aconteceu com sua filha, ele se tornou um dos nossos maiores apoiadores. Hoje, ele é um dos anciãos da cidade, mas um ancião diferente. Um que valoriza misericórdia tanto quanto justiça. E Eleazar. Ah, Eleazar. Meu cunhado resistiu por muito tempo. Ele lutou contra tudo que fazíamos, chamando-nos de rebeldes e heréticos. Mas, 3 anos atrás, algo aconteceu que quebrou sua dureza. Seu filho mais novo, Daniel, caiu de uma árvore e ficou gravemente ferido. Os médicos disseram que ele poderia não andar mais. Eleazar esgotou todos os recursos, consultou todos os especialistas. Nada funcionou. E então, numa noite, Débora veio até mim em segredo. Ele está orgulhoso demais para pedir. Ela chorou. Mas eu não sou. Por favor, ore por Daniel. Ele é apenas uma criança. Ele não merece sofrer por causa do orgulho do pai.
Fui até a casa deles naquela mesma noite. Eleazar estava sentado ao lado da cama do filho, o rosto enterrado nas mãos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas que ele tentou esconder, mas não conseguiu. Eu não mereço sua ajuda, ele disse com voz quebrada. Depois de tudo que fiz com você. Ninguém merece a graça de Deus, Eleazar. Respondi suavemente. Eu não merecia quando Jesus me curou. Mas ele me curou mesmo assim. Porque é assim que o amor dele funciona. Orei por Daniel naquela noite. Orei com toda a fé que tinha. E nos dias seguintes, o menino começou a melhorar. Lentamente, com muito esforço e tratamento, ele voltou a andar. Foi um processo longo, não um milagre instantâneo, mas foi milagre do mesmo jeito. Eleazar mudou depois disso. Ele não se tornou um seguidor de Jesus. Sua lealdade às tradições era profunda demais para isso, mas parou de nos perseguir. E às vezes, eu o vejo olhando para a Casa da Esperança com algo que parece quase respeito. Débora, minha irmã, se tornou uma das minhas ajudantes mais dedicadas. Eu sinto muito, ela me disse certa vez, chorando em meus braços. Sinto muito por ter deixado o medo me controlar, por não ter te defendido quando deveria. Você está aqui agora, respondi, abraçando-a forte. E isso é o que importa. Nossa relação foi restaurada e hoje somos mais próximas do que nunca fomos. Ela me ajuda a coordenar as atividades da casa e juntas fazemos uma boa equipe. Mas talvez a história mais tocante seja a de Sara, minha antiga melhor amiga que me rejeitou quando fui curada. Durante anos, ela me evitou, até que sua própria filha adoeceu com a mesma doença que eu tive. Imagine o terror dela. Ver a filha passar pelo que eu passei, saber o sofrimento que estava por vir. Ela apareceu na Casa da Esperança numa tarde chuvosa, encharcada e desesperada. Caiu de joelhos diante de mim e implorou. Por favor, ajude minha filha. Eu fui terrível com você. Não mereço sua compaixão. Mas minha filha, ela não tem culpa. Por favor. Levantei-a do chão e a abracei enquanto ela soluçava. Sara, eu perdoei você há muito tempo. E é claro que vou orar por sua filha. É para isso que estou aqui. Fui à casa dela e orei pela menina. Disse a Sara exatamente o que dizer quando levasse a filha para ver Jesus, que estava visitando uma cidade próxima. E a menina foi curada, assim como eu fui. Sara se tornou uma das nossas mais fervorosas apoiadoras depois disso. Ela trabalha conosco até hoje, e nossa amizade foi restaurada de uma forma ainda mais profunda do que antes. À medida que o sol começa a se pôr sobre nossa cidade, olho ao redor da Casa da Esperança e vejo dezenas de mulheres conversando, rindo, orando juntas. Vejo crianças correndo e brincando. Vejo homens carregando suprimentos, apoiando o trabalho que fazemos. Vejo uma comunidade transformada. A cidade ficou conhecida regionalmente como a Cidade da Fé. Pessoas vêm de longe para ver o que Deus está fazendo aqui. E sempre que contam a história, começam comigo. A mulher que foi curada por Jesus. Mas eu sempre faço questão de corrigir. Não é sobre mim. Nunca foi sobre mim. É sobre Jesus. É sobre o que Ele pode fazer quando temos coragem de buscá-lo, mesmo quando parece impossível. É sobre o amor de Deus que não desiste de nós. Não importa o quão quebrados estejamos. Meu cabelo está grisalho agora. Minhas mãos mostram os sinais da idade. Mas meu coração ainda bate forte com gratidão por aquele dia, tantos anos atrás, quando me arrastei pela multidão apenas para tocar o manto de Jesus. Aquele toque mudou tudo. Não apenas meu corpo. Isso foi só o começo. Ele mudou minha alma. Mudou meu propósito. E, através de mim, mudou o coração de uma cidade inteira. Agora, quando deito minha cabeça para dormir à noite, não é sozinha numa cabana fria e vazia. É numa casa cheia de vida, cheia de esperança, cheia de amor. E toda manhã, quando acordo, minha primeira oração é sempre a mesma. Obrigada, Senhor. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me chamar de filha. Obrigada por usar minha história para tocar outras vidas. Use-me hoje, mais uma vez, para a sua glória. E Ele usa. Todos os dias, Ele usa. As pessoas às vezes me perguntam se eu alguma vez me arrependi daquele dia. Se eu me arrependo de ter tocado Jesus,
sabendo todas as dificuldades que viriam depois, a rejeição, a perseguição, os julgamentos, e eu sempre respondo a mesma coisa. Como eu poderia me arrepender? Eu estava morrendo e ele me deu vida. Eu estava sozinha e ele me chamou de filha. Eu não tinha propósito e ele me deu uma missão. Cada dificuldade, cada lágrima, cada momento de dor, tudo valeu a pena. Porque não se trata apenas de ser curada. Trata-se de ser transformada. Trata-se de deixar o amor de Jesus fluir através de você para tocar outros. Trata-se de ser parte de algo maior do que você mesma. Enquanto o último raio de sol desaparece no horizonte, Marta acende as lamparinas ao redor da Casa da Esperança. A luz suave ilumina os rostos das mulheres reunidas aqui, e vejo esperança refletida em cada olhar. Vamos orar juntas antes de encerrar o dia? Sugiro. Todas se juntam em círculo, mãos dadas, jovens e velhas, ricas e pobres, saudáveis e doentes, todas unidas pela mesma fé, pela mesma esperança, pelo mesmo amor que nos alcançou quando estávamos quebradas, e enquanto oramos, sinto aquela presença familiar. A mesma presença que senti naquele dia, quando meus dedos tocaram o manto de Jesus. Ele está aqui conosco. Ele sempre esteve. E sempre estará. Tudo começou com um toque de fé. Digo suavemente quando terminamos a oração. Um único toque. Mas ele tocou muito mais que meu corpo. Tocou minha alma e, através de mim, tocou esta cidade inteira. E ele não terminou ainda. Há ainda mais vidas para tocar, mais esperança para compartilhar, mais amor para espalhar. Então amanhã voltamos, diz Marta com um sorriso. Amanhã voltamos, concordo. E assim será, todos os dias, até que ele venha. Porque essa é minha história. Essa é nossa história. A história de como um toque de fé transformou não apenas um corpo, mas um coração. E não apenas um coração, mas uma cidade inteira. E tudo por causa dele. Por causa de Jesus, o mestre que não rejeitou a mulher impura, mas a chamou de filha. O Salvador que veio não para os saudáveis, mas para os doentes. O amor que nunca desiste, nunca falha, nunca acaba. Essa é a história que conto. Essa é a esperança que compartilho. E essa é a vida que vivo. Uma vida transformada pelo toque de Jesus.